Então, vamos lá, gente. Hoje a gente vai começar a falar do sistema digestório. Primeira coisa, o que é que eu quero que vocês saibam do sistema digestório, tá? Eu tenho uma pergunta para fazer para vocês. Primeiro, gente, qual é a função do digestório? Qual é a unidade funcional do corpo humano? Alguém pode responder para mim? Qual é a unidade funcional do corpo humano? Professor, repete aí, por favor, que travou. Qual é a unidade funcional do corpo humano? Alguém sabe? Nada? São as células, né, gente? Concorda comigo, não? Sim. Então, se o corpo é formado por células, por que eu tenho que engolir o alimento e eu não posso colocar aqui no antebraço? Já que é formado por célula, é só eu colocar aqui no antebraço. Acabou. Né? Mas por que, gente? Na verdade, qual é a função do digestório? Qual é a função das células dos tecidos do tubo digestório? Olha o que é que ele diz aí. Vou mostrar para vocês agora. Tá? Gente, o sistema digestório, olha aí, ó. Olha ele aqui. Deixa eu mostrar com a ponteira. É toda essa região. Boca, faringe, esôfago, estômago. Aí vem para o duodeno, começa o intestino delgado, né? Com duodeno, jejuno, ilho, tá? Aí vem intestino grosso, tá? Reto e o ânus, beleza? Então, o alimento ele vai ter que percorrer todo esse trajeto, tá? E aí eu faço uma outra pergunta. Todo alimento é nutriente? Todo nutriente é alimento? Sim ou não, gente? Sim ou não? Eu não consigo ouvir vocês. Tá bom, então eu vou responder, já que ninguém quer. Todo nutriente é um alimento? Todo alimento é um nutriente? Acho que não, professor. Não. Por quê? Não. Não, por quê? Alguém respondeu não, tem que dizer o porquê. E se eu disser que sim, tem que dizer o porquê também? Também. Presta atenção no que eu vou dizer para vocês. Gente, quando a gente ingere e come algo, aquilo ali é um alimento. Tudo é absorvido? Não. A gente consegue absorver os nutrientes, tá? Se a gente absorvesse tudo, não teríamos, né? Não teríamos fezes. Porque o que são as fezes? São aquilo que reagiu com as substâncias do tubo digestório, lançadas no tubo digestório, né? E que não foram absorvidas pelas células do tubo digestório. Tá? Porque, na verdade, como é que elas são absorvidas? É isso. Olha o que é que ele fala que é a digestão. É o processo mecânico, né, de mastigação e químico por ação hormonal e a enzimática, né, que vão na saliva, pela qual o organismo quebra moléculas grandes presentes nos alimentos, como carboidratos, lipídios, proteínas, vitaminas e outras menores, né? Para quê? Para facilitar a absorção. Na verdade, o que é a digestão, gente? É quebrar esse alimento para que ele fique bem pequeno e fique bem mais fácil a absorção dele pelas células. Lembra quando eu perguntei para vocês se tudo é formado por célula? Por que eu boto então aqui no antebraço uma carne? Já que é célula também. O que acontece é que no antebraço eu não consigo quebrar essas moléculas maiores em moléculas menores para facilitar a absorção. Olha como vai fazer sentido agora, gente. Prestem atenção para cá. Olha como vai fazer sentido quando alguém diz assim, professor, minha mãe disse que eu tenho que mastigar bem para ter uma boa digestão.
Mas é lógico, por quê? Porque se eu mastigo bem, eu quebro muito bem essas moléculas. E vão facilitar muito mais fácil a absorção. Então, a digestão nada mais é do que quem? A quebra das moléculas maiores em moléculas menores para facilitar a absorção dessas substâncias pelas células. Tá? Isso é a digestão. Ficou claro para vocês ou não, gente? Isso aí. Sim ou não? Gente, o volume de vocês está muito baixo. Ou é o meu? Sim, professor, para mim ficou bem esclarecido. Beleza. Vamos seguir. E olha o que é que compõe o tubo digestório. Esse tubo é composto por boca, faringe, esôfago, estômago. Não, mas aí tem um microfonezinho ligado agora. Duodeno, gente, faz parte do intestino delgado. Eu vou escrever aqui para vocês para ficar mais fácil. Eu vou colocar nesse PowerPoint aqui. O tubo digestório, ele vai ser composto por, eu vou escrever assim, ó. Boca, cadê? Cadê você? Tá aqui. De preto mesmo. Aqui, ó. Boca, faringe. Laringe? Não, laringe era do respiratório. Esôfago. Estômago. Duodeno. Jejuno. Íleo. Tá? Todos esses três aqui, ó, vão formar o que nós chamamos de intestino delgado. Tá? Intestino delgado. Depois vem para a região do intestino grosso. Reto e o ânus. Pressão para cá, gente. Eu vou colocar aqui, ó, como se fosse um tubo. Tá? Que o alimento vai ter que percorrer isso aqui. Percebam que quando chega na altura do duodeno, vou fazer isso aqui. Na altura do duodeno. Aí você para aqui, pontilhando, ó. Tá. Como se a boca fosse até aqui, faringe até aqui, tá passando o alimento esôfago, estômago, o duodeno, isso aqui tudo duodeno eu estou trazendo, entendeu? Jejuno, íleo, a intestino grosso, reto e ânus. Percebam, gente, que o alimento, tá, vai passar por aqui. Vocês perceberam que eu não coloquei fígado nem vesícula biliar? Por quê? Porque aqui, ó, né, fígado e vesícula biliar né, e o pâncreas, o alimento não passa por eles. O que vai acontecer? Quando o alimento está passando aqui, ó, né, o alimento está passando aqui, ó, que chega na altura do duodeno, o pâncreas, o fígado, né, e a vesícula biliar lançam suas secreções para misturar com esse alimento, tá? Ou seja, o alimento não vem, né, lá no fígado, nem vai na vesícula e nem no pâncreas. Quando o alimento está passando a essa altura, é que o pâncreas, assim como vesícula biliar, né, e fígado, jogam suas secreções nessa região. Tá? Por isso que eu não coloquei eles desse lado aqui. Isso aqui é o tubo digestório, por onde o alimento vai percorrer. O que vai sair, né? Deixa eu botar até aqui um marronzinho.
Já aqui já avançou aqui as fezes. Tá? Então, percebam, gente, agora, olha o que eu vou dizer para vocês. Percebam que o alimento, ele vai percorrer por todo o tubo digestório, tá? Todo o tubo digestório, beleza? E, quando chega na altura do duodeno, fígado, vesícula biliar, lançam suas secreções para misturar com o alimento que está no duodeno. E aí ele percorre por todo o trajeto até sair nas fezes. O que o organismo precisa, ele é absorvido, né, e cai na corrente sanguínea. O que o organismo não absorve, joga para a corrente sanguínea. Beleza? Então, prestem atenção nisso. Eu coloquei aqui, ó, lá no slide, entre parênteses, fígado, vesícula biliar e pâncreas. Tá? Porque eles lançam as secreções no duodeno. Beleza? Então, olha aqui naquela imagem. Olha o alimento. Vou passar de etapa por etapa. Ó. Boca, faringe, vem para o esôfago. Do esôfago ele vai para o estômago. Do estômago ele faz essa curvatura aqui, ó, que é o duodeno. Percebam, ó, que fígado, vesícula biliar, esse verdinho, e o pâncreas em amarelo, ó, eles lançam as secreções no duodeno. Depois eu vou ter o intestino delgado todo, que é a famosa tripa, intestino grosso, faz tipo um trave, né? Reto, e o ânus. Esse é o trajeto que o alimento percorre, tá? No tubo digestório. Ficou claro aquele desenho para vocês ou não, gente? Ficou. Professor, tem uma dúvida. Diga. Deixa eu lhe falar. Como a vesícula ela só vai soltar a secreção para ajudar na digestão, então por que o alimento passava lá? Porque o pessoal fala que está com pedra na vesícula. Vamos esperar. Tu pode guardar essa pergunta para quando chegar na vesícula? Porque vai ficar mais fácil para ter. Tá bom? Eu vou falar lá de algumas patologias. Então tá. Não é o alimento que passa lá, não. Tá? Tá bom. E aí tem nutriente, ou seja, caiu na corrente sanguínea, já está circulando no organismo e lembra que ela é vascularizada pela artéria cística, a artéria vai levar também os nutrientes para ela. Beleza? Então é o nutriente que vai acumular lá, então, né? Não, também não é. Cenas do próximo capítulo. Tá bom. Vamos lá, vamos continuar. Então, olha só. Começando a falar boca. Se fosse na região anterior da face, nenhuma novidade, local de formação do bolo alimentar, e nela nós vamos encontrar os dentes, né, de ordem medial para lateral, nós vamos ter quem? Incisivos, né, caninos, premolares e molares, tá? Olhem para cá, olhem para mim. Eu vou ter aqui, ó, os dentes desse. Cá são esses dentes que ele está falando, ó. Incisivos, são 2, depois canino, que é esse que perfura, né? Parece de cachorro, de lobisomem, sei lá, vampiro. Aí a gente vai ter mais 2 lá atrás, pré-molares, e mais 3, chamado de molares, tá? Em que? Vamos lá para a imagem. Olha só. Isso aqui da mandíbula e aqui no maxilar, tá? Então a gente vai ter os incisivos centrais, os incisivos laterais, os caninos. Incisivos, você vê que é para quê? O que é uma incisão? É um corte. Então, os incisivos são para cortar o alimento, tá? Caninos são para perfurar. Pré-molares e molares são para amassar. Percebam que todos os dentes vão ter o objetivo de quem? De quebrar as moléculas, né, maiores em moléculas menores para facilitar quem? A absorção. Então, percebam que esses dentes que eu falei que eu vou ter desse lado, eu terei do outro também. Então, eu tenho 16 dentes na arcada inferior, 16 dentes na arcada superior. Isso nos faz quanto? 32 dentes. Beleza? Peraí. O que mais que ele fala que a gente encontra na boca? Nós vamos encontrar a língua, tá? A qual empurra o alimento para a faringe. E ela vai ter na face superior, que nós chamamos de rugas fisiológicas, e o sulco central. Inferiormente, eu tenho o freio, também chamado de frênulo, tá? Lateralmente, eu tenho as bordas, né? E a ponta, o vértice. Olha aqui na língua, ó. Olha aqui.
o sulco central, tá? As rugas fisiológicas, as bordas, tá? Deixa eu botar aqui com a ponteira. As bordas, tá? O vértice ou a ponta da língua, beleza? E aqui, gente, tem as rugas fisiológicas e o sulco central. Inferiormente, eu vou ter aqui, ó, o freio ou frênulo da língua, é o que prende a língua, tá? Inferiormente, beleza? Teremos também, gente, algumas glândulas, tá? São aqui as glândulas salivares, onde eu vou encontrar a sublingual, a parótida e a submandibular. Olha elas aqui, ó. Por parte. Essa é a glândula parótida, tá? Essa é a glândula aqui, ó, submandibular, abaixo da mandíbula. E essa é a sublingual, abaixo da língua, tá? Submandibular. Professor, Oi. todas essas glândulas são salivares, né? Sim, são sim. Só para produzir a saliva, tá? Entre outros hormônios também, assim como hormônios ou substâncias que vão facilitar quem? A quebra, como uma amilase, tá? Já colocou o pão. Você coloca carboidrato, ela já começa a quebrar, tá? Ela não é, a saliva não é água, ela é composta de várias estruturas químicas, beleza? Olha aqui, ó, nessa vista. A submandibular, ou seja, abaixo da mandíbula, a sublingual aqui abaixo da língua, tá? Essas são as estruturas que a gente vai encontrar na boca que eu posso cobrar de vocês, tá? Lá na disciplina de anatomia, cabeça e pescoço, gente, a galera do odonto vai ver isso aqui mais aprofundado, tá? Faringe. Conduto de passagem do ar e do alimento, porém nunca juntos. A faringe, a gente falou bem dela quando a gente falou do sistema respiratório, tá? Ela está dividida em 3 partes: nasofaringe, orofaringe e laringofaringe. Olha aqui, ó. Eu tenho a nasofaringe aqui em cima, a orofaringe na cavidade bucal e a laringofaringe. E nessa imagem, como a gente viu no sistema respiratório, ó, nasofaringe, olha lá as colunas indo lá para a cavidade nasal, aí olha as conchas nasais, olha aqui o palato mole, indo para a cavidade bucal, a orofaringe, e aqui abaixo de epiglote eu tenho a laringofaringe, beleza? Esôfago. Gente, o esôfago, por sua vez, ele situa-se aonde? Posteriormente à traqueia, ao nível de 6ª a 7ª vértebra cervical e vai até a cárdia do estômago. O que é cárdia? Cárdia, gente, é o local de entrada do alimento no estômago, tá? Possuindo aproximadamente, gente, em torno de 30 centímetros no adulto. Olha aqui o esôfago, para a gente ver. Ó. Olha, ele tem dentro da porção cervical, tá? Esôfago torácico e indo para o abdômen, passando do músculo diafragma, ele vira quem? Esôfago abdominal, tá? Então tem uma porção cervical, uma porção torácica lá, ó, lembra que ele está por trás da traqueia, tá? E aí uma porção abdominal. Como é que eu sei qual é a região cervical? Vai de onde? Da altura da cartilagem cricoide até a incisura jugular do externo. Onde é a incisura jugular, gente? Olha para mim. Essa é a incisura jugular. Essa curvatura que nós temos aqui. Então, até da cartilagem cricoide até a incisura jugular. Essa é aqui é o limite de quem? Do esôfago cervical. Da fúrcula external, da incisura jugular até lá o diafragma, eu chamo de esôfago torácico. Do diafragma até o estômago, eu chamo de esôfago abdominal. Vamos lá para a imagem. Ah, olha aí. Torácico, né? Esôfago torácico, desculpa, cervical, torácico e abdominal. Passou do diafragma, ele é abdominal. Beleza? E olha aí numa vista lateral. Olha o esôfago, como eu falei para vocês, ó, por trás da traqueia, tá? Ó, ele passa aqui, perfura o diafragma e vai para a região abdominal. Beleza? Uma coisa interessante para falar aqui também, gente, é isso, ó.
o início dos movimentos peristálticos, ou peristaltismo. O que é isso, gente? Presta atenção no que eu vou dizer para vocês e eu quero, em 10 segundos, se alguém responder, ganha um ponto comigo. É o seguinte, depois que eu perguntar, eu vou conferir até 10. Alguém tem que escrever ou falar no chat. É o seguinte, o esôfago, ele é composto de musculatura lisa. Qual é a característica de uma musculatura lisa? 10, 9, 8... Involuntário. Quem falou? Eu falei, acho que o Bruno também falou, e ele também possuía uma parte, ele possui duas partes. Seu nome, rapaz. Arthur Vasconcelos e o Bruno. Pronto, Arthur e Bruno, é isso. Por que tu tá falando isso, Fernando? Então vocês dois têm um ponto comigo na prova. Por que tu tá falando isso, Fernando? O que acontece é o seguinte, gente, os movimentos peristálticos ou o peristaltismo não somos nós que controlamos. Você pode ficar de cabeça para baixo, mas na hora que chegou esse alimento no esôfago, ele vai empurrar em direção ao estômago, ou seja, é como se ele estivesse subindo, tá? Não somos nós que controlamos. E olha aqui uma imagem que eu tenho de movimentos peristálticos. Percebam que começa a ter contração desse músculo para ele empurrar esse alimento. Gente, olha nessa imagem aqui, olha nessa imagem que eu quero que vocês respondam para mim. Pelo amor de Deus, eu vou riscar aqui, ó, tá? De verde. Ver se eu consigo riscar de verde o tamanho do esôfago. Ó. Isso aqui só. Essa linhazinha. E vou ampliar. Olha o que eu vou dizer para vocês. Gente, tu acha que quando o alimento passa por essa região, que não é tão grande, ele começa a ser amassado por essa região, primeiro que para que ele empurre esse alimento para baixo, ele vai ter que amassar. Tu concorda comigo? Sim ou não, gente? Sim. Yeah. Se ele amassa, ele quebra esse alimento, gente? Sim ou não? Quem vai quebrar o alimento não são os dentes? Não só, ele começa a amassar desde aí. Tu acha que não amassa um pouquinho mais? Sim. A massa sim, senhor. Então, o que você acha que é a mesma digestão, gente? Lembra o que é? Porque tem gente que acha que o esôfago é só um ducto, só um cano passando. E não é. Ele também começa a ter compressão nesse alimento. Porque lembra, gente, a digestão nada mais é do que quem? Quebrar os alimentos, né, das moléculas maiores em moléculas menores para facilitar a absorção. Nós estamos, essa aula está sendo gravada, né? Então nós estamos em maio de 2021. Alguém fez o Enem em 2020? Eu fiz. Você percebeu uma questão de química que teve lá, que ele falava em relação a reações químicas, que a resposta era, sabe o quê? Deixa eu voltar aqui. A resposta era, quanto maior a área de contato, mais reações eu posso ter? Não sei se tu lembras dessa questão. Eu não tô lembrando. Não. Que era um pozinho que ele estava quebrado, porque ele quebrado ele conseguia reagir mais rápido. Por quê? Porque eu aumento a área de contato. Se eu quebro esses nutrientes, gente, né? Se eu quebro esses alimentos e deixando em nutrientes, deixando menores, eu aumento a área de contato para as reações dos hormônios e das substâncias lançadas para facilitar a quebra. Não é à toa, gente, esse quebrar. Tá? É para quem? Para que fique mais fácil as reações também do tubo digestório. Ficou claro isso para vocês ou não? É, professor, e quando a pessoa tem refluxo, fica sentindo aquele tipo cheio. E você disse que a musculatura é lisa e tem um processo involuntário, né? Fica tipo como se fosse um cheio, já que você falou que vai empurrar o alimento. Por que isso acontece? Tá, deixa eu te falar. É o seguinte, se tu pega um balão, a primeira coisa, estou falando em relação ao volume, não estou falando nem da substância ainda. O volume, se tu pega um balão e enche de água, olha, eu sei que o balão pode ficar até aqui, certo? O balão é isso. Mas ele consegue suportar até aqui. Ele está assim. Tu acha qual é a ação desse balão?
ação dele? Diminuir, né? Ele contrair. Ele contraindo, ele já vai ejetar alguém. Ou seja, se tiver muito cheio o estômago, ele vai contrair, ele vai ter esse reflexo de contração e mandar esse alimento de volta. Isso é um reflexo. O outro reflexo é que o organismo, gente, não entendam como grosseria do que eu vou falar para vocês, não entendam isso, mas só para que tu tenha a noção do que eu vou dizer. Tenta colocar fezes na boca. Tu vomita. Por quê? Porque o teu organismo involuntariamente vê que aquilo está cheio de organismos, de micro-organismos que vai te trazer infecção. É por reflexo, tu botar para fora. Coloca uma comida que tu não gosta. É por reflexo, você coloca para fora. Tu acha que isso, eu estou botando que tu não gosta, e a questão do volume. Tu acha que substâncias que não servem para o organismo, como álcool, toma bastante cerveja? Por que vocês acham que vão logo gravar e vomita? Porque aquilo está irritando a mucosa do estômago. Aquilo está dizendo que está incomodando. E ele, por reflexo, não pode tirar para fora daqui. E ele começa a fazer com que você vomite. Ficou claro isso para você ou não? Sim, sim. Então, assim, por questões de infecção, por questões também de gosto, não é? E por volume, eu posso gerar esse refluxo. Ainda assim, vou falar agora quando a gente começar falando do estômago, tá? Que é aqui, ó. Olha o que eu vou mostrar para vocês. Estômago, tá? Vamos lá, falando do esôfago, né? E vamos pro estômago. Situa-se na região superior esquerda do abdômen, então já sabe que ele fica do lado esquerdo. Está dividido em cárdia, né? Que eu falei para vocês, o osteocárdio. Eu falei para vocês até o termo cárdia. O que é a cárdia? É o local de entrada dos alimentos e tem comunicação com quem? Com o esôfago, que era o órgão anterior. Eu tenho o corpo gástrico, onde eu vou ter o fundo gástrico, né? A curvatura maior e a curvatura menor. Eu falei dessas curvaturas na aula passada do sistema cardiovascular. A artéria gástrica direita e gástrica esquerda vascularizam a curvatura menor e a artéria gastroepiploica direita e gastroepiploica esquerda se anastomosam e vascularizam a curvatura maior do estômago. E a região pilórica, tá, ou piloro, é o local de saída do alimento, né, do estômago, está em comunicação com o duodeno. Presta atenção para cá, ó. Aqui é o estômago. Eu tenho a curvatura menor, a curvatura maior, tá? E o fundo. Aqui eu tenho a cárdia, local de entrada, e aqui é a região do piloro, ou piloro, dependendo se quiser falar, local de saída. Gente, vocês já... Cárdia, lembra o que é para vocês? Local de entrada do alimento. Não, o que lembra esse termo cárdia? Cardíaco? Cardíaco, é de quê? Coração. Justamente por isso, porque olha aqui naquela imagem passada. Olha onde ele fica. Entende agora por que quando o estômago está cheio de gás, tem muita gente que confunde dizendo que está infartando? Por isso que dá uma pontada no peito. E eles ficam achando, não, é só gases, era só gases. Porque o estômago está próximo à entrada dele. Por isso que ele chama de cárdia. Tá, ó. Olha aí, ó. O coração fica aqui em cima e olha onde está o estômago. O fundo dele, que acumula o gás. Tá? Só o diafragma separando. Beleza? Tranquilo, gente, ou não? Sim. E aqui, ó. Olha a curvatura menor e a curvatura maior. Essa região, quando eu falo piloro, ou região pilórica, lembra alguma coisa para vocês? Alguém lembra esse termo? Você já ouviu falar de uma bactéria chamada H. pylori? Eu ia falar a bactéria do sistema do estômago, né? Da estômago. H. pylori porque ela fica aqui, ó. Isso é a região que ela fica, perto da região pilórica. É uma bactéria, né, professor? Isso. Professor. Ela fica aqui. Essa daí eu não ouvi falar, não, mas a solitária. Vai chegar nela. H. pylori é uma bactéria normal do estômago ou é por causa dos nossos alimentos? Não, ela vai com o alimento.
Tu ingere, é isso que eu quero te falar. Deixa eu voltar aqui, me olhem aqui. É porque, tipo assim, a minha madrasta, ela tá com H. pylori, né? Aí Sim. meu irmão, que ela foi no médico, aí o doutor falou, olha, tu tá com H. pylori por causa de certos alimentos. Aí o meu irmão falou que H. pylori é uma bactéria normal do estômago. É ou não? Cara, faz uma simbiose com o corpo humano, só que o excesso dela começa a causar inflamações. No estômago, no caso, né? Isso. Professor, é dela que causa gastrite? Sim, uma das causas da gastrite é ela, a H. pylori. Tá? E olha o que é que ele fala aqui também, gente. Vamos voltar. Local de liberação do suco gástrico, né? Composto pelo ácido clorídrico e hormônios como a gastrina. Gente, você sabe o que a gastrina faz? Olhem para mim. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Oi, não entendi. Alguém vai falar alguma coisa? Lá vou eu. A gastrina, gente, é o hormônio, tá? Que é liberado no cérebro, pelo organismo, pelo estômago, e ela que, quando ficar na corrente sanguínea, que diz assim pro cérebro, olha, vou começar a quebrar coisa aqui. Mas por quê? Porque quando a gente começa a mastigar, eu estimulo a produção da gastrina. Entende agora por que a galera diz assim, ó, não é legal tu tá mascando chiclete perto do almoço? Porque tu tá mascando e não tá indo alimento nenhum. E a tua mastigação estimula a contração, estimula a produção da gastrina. O que a gastrina faz? Ela faz a produção do ácido clorídrico. Gente, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Quando se fala em ácido, o que vocês pensam? Olha, essa substância é ácida. O que tu pensa, assim? Destruidora. Isso, corrosiva, né? Mas por que tu acha que ela tá ali à toa? Não, cara. Se eu disser destruidor, quando tu destrói alguém, tu quebra alguém? Sim ou não? Com a pergunta, professor, eu não entendi. Quando você destrói alguém, olha, eu destruí, deixei ele em pedaços, você quebra alguém? Lógico. Por isso que eu estou falando desse ácido, essa acidez também toda, não é à toa. É porque ela serve também para quebrar os alimentos. Ou seja, ela vai quebrar para transformar em moléculas menores para facilitar a absorção, cara. Fora isso, ela serve também de sepse, porque por ser um ácido forte, muitos micro-organismos não aguentam. Não suportam. Ou você acha que quando a gente está comendo, que dá aquela primeira colherada, tu acha que aqui, onde eu estou, no quarto do meu filho, não tem bastante micro-organismo? Demais. Trocentos zilhões. Então, na hora que tu ingere algo, tá indo micro-organismo junto. E daí o que acontece? A acidez do estômago também serve para quem? Para combater esses micro-organismos, para matar. Tá? Ela vai matar esse micro-organismo. Beleza? Então, olha só, essa acidez, gente, ela é muito complicada. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Quando você faz um suco, eu vou dar esse exemplo, um kisuke. Se você bota muita água, como é que fica esse suco? Menos ácido, né, não? Aguado. Um kisuke. Aguado. Vamos usar esse termo? Legal, aguado. Quando eu falo aguado, por que tu está dizendo isso, Fernando? Porque se for, tem bastante água, fica ralo. Pode ser dessa forma? Todo mundo entende desse jeito? Sim. Sim. Beleza. Mas se eu boto pouca água, não vou falar nem de kisuke, vou falar de um mingau. Se eu boto muita água no mingau, ele fica ralo. Mas se eu boto pouca água, ele fica meio grosso, querendo virar pastoso. Tu concorda comigo? Sim. Sim. Então, imagina que o mingau é uma substância que o teu organismo produz. Se na hora do almoço tu começa a botar muita água, como é que vai ficar essa substância lá na hora do mingau? Rala. Entendeu agora por que a gente pede para que não se tome água durante a refeição? Porque o teu organismo está produzindo ácido clorídrico e tu está jogando água. Ele está produzindo suco gástrico e tu está jogando água. Jogando água, sabe o que está acontecendo com ele? É mesmo que eu te disser assim, ó, tu vai ter que produzir mais ácido agora.
Que o dia que tu não tomares, o teu organismo está lá acostumado, adaptado, ele vai lançar aquela concentração enorme. E é ácido, gente, ele vai corroer a parede do estômago. Professor, Oi. então, quando tipo, eu tô comendo, aí eu tomo mais água, vai ficar mais ácido, é isso? Não é que ela vai ficar mais ácida. O teu organismo vai ter que produzir mais acidez, mais suco gástrico, para digerir aquele alimento. Porque o tanto que eu tinha, tu jogou água, diminuiu, ficou ralo. Só que o dia que tu não tomares, o que, que vai acontecer? Ele vai produzir a mesma quantidade, que ele está acostumado àquela concentração elevada. E aí isso corre o risco de quem? De inflamar a parede do estômago. Isso é uma gastrite. Se eu te disser, eu não vi ninguém falando, né? Não ouvi, mas quando alguém fala em ácido, tu pensa em corrosão? Sim Eu ou não, falei ia gente? corroer. Então imagina esse ácido agora, sem nadinha no teu estômago, ele corroendo a parede do teu estômago. Gente, já teve casos que, só para você ter uma ideia, a corrosão foi tão elevada que furou o estômago, ou seja, atravessou a parede. Tá? Então, só quer dizer que para aquela pessoa que está acostumada a comer bebendo água, qualquer outro tipo de líquido, se um dia ela for passar 2, 3 dias sem tomar nada na hora do almoço, pode acabar acontecendo isso, no caso. Não vou dizer que vai ser, fez isso e aconteceu, não. Mas só a própria água, se tu for ver a propriedade química da água, ela é ácida. Ninguém sabe que só com a própria água a acidez está corroendo a parede. O ideal é quem? Porque o organismo, gente, também é assim, é 8 ou 80. Como, Fernando? Tu já percebeu que no interior tem gente que fuma desde guri e não tem nada? Já. Então o que isso aconteceu? O organismo se adaptou. Se adaptou. Vai um cara com o organismo já formado e começa a fumar. Não demora pouco tempo, ele começa a ter reações que o organismo não está adaptado. Eu não estou aconselhando ninguém a fumar desde cedo, eu só quero dizer que o organismo ele é adaptável. Ele se adapta muito fácil às coisas. Tá? Se mudar essa adaptação, é que ele vai tentar se readaptar. Então, o que está falando isso? O cara está acostumado. Né? Comer tomando água, comer tomando água. O organismo nunca sentiu dor nenhuma. O organismo não adaptou. Vocês vão ver isso, gente, na disciplina de patologia. Rapidão, Arthur. Na disciplina de patologia, que o que é uma lesão? É aquilo que o organismo não se adaptou. E quando tem uma alteração e o organismo se adapta, seu organismo não reclama de nada. Mas quando ele não se adapta, é que aí eu vou ter uma lesão. Diz lá, Arthur. Professor, você sabe me dizer o que causa a azia, então? Tem alguma coisa a ver com a acidez, né? Mas tipo, eu tô comendo, é com qualquer líquido, até suco de limão, refrigerante, Ácido. Qualquer alimento ácido, no caso. Ácido. Ou qualquer coisa, líquido ácido. Substância ácida. Entendi. Favorece para que haja gastrite. Professor, Rapidinho. Não tratou a gastrite, você vai ter uma úlcera. Não tratou uma úlcera, ela vai perfurar esse estômago. É raro de acontecer? Não, mas também não é tão comum, não. É comum, desculpa, não é tão raro. Diga, Stephanie. Professor, é verdade que a gastrite ela não tem cura? É difícil, gente. Porque eu tenho gastrite já tenho muito tempo, e diz que é hereditário. Praticamente todo mundo da minha família tem. Aí só remédio, dessa gastrite eu já tive um refluxo. Aí é complicado. Como é que tu sente o teu tem que curar ou não esôfago? tem? Não entendi. Como é que tu sente esse teu esôfago? Tu sente dor nesse teu esôfago, uma queimação? Às vezes sim. Tu sabe o que é isso? Não. É o ácido que estava junto com o alimento no estômago, misturado, e ele está voltando. Essa acidez da mucosa do esôfago é que está te dando essa sensação de corrosão. Tu quer ver uma coisa? Rapidão, Arthur. Como é que se combate uma acidez? Eu já conversei isso com vocês. Ácido mais base dá quem? Sal e água. Rapidinho aqui, só mostrar uma coisa para vocês. Para que vocês entendam.
olha aqui a famosa tabela periódica. Professor, não está aparecendo. Ainda não está aparecendo para nós. Pegar. E agora? Que boa. Apareceu? Presta pra cá, gente. Ó. Os elementos da tabela periódica da família 1A, família 2A e 3A, né? O que acontece com esses aqui, ó? Na verdade, já foram até para o outro lado, com a descoberta desses dois. Boro, alumínio, tá? O que acontece? Gente, eles vão formar as bases. Quer ver uma coisa? Quando o cara tá com azia, o que alguém já tomou aí? Se alguém já tomou alguma coisa? Estomazil? O que eu tenho lá no estomazil? Ácido? Não. Não? Hidróxido de quê? Alguém já tomou algum hidróxido? Para acidez? Já tomou o quê, professor? Algum hidróxido? Que eu saiba, não. Ah, é, ó. Família 2A. Hidróxido de quem? De bário. Hidróxido de alumínio. Por que, gente? Na verdade, os ácidos eu encontro desse lado. Ácido fluorídrico, ácido clorídrico, ácido sulfúrico. Tá? Então, os ácidos são combatidos pelas bases. Por isso que quando eu tenho uma acidez, eu tenho algum lado de ácido clorídrico, eu vou com hidróxido de magnésio. Tá? Eu posso ter o hidróxido de sódio. Tá? Ou, às vezes, na galera da agronomia, o campo, né? A mata, tá ácida, ele vem com hidróxido de cálcio. Hidróxido de cálcio que é quem? A cal. A famosa cal. Tá? Então, percebam, gente, que essa acidez ela é combatida por hidróxidos. Tá? Que é justamente a equação de neutralização. O que a equação de neutralização faz? Ácido mais base vai dar quem? Sal e água. Tá? Ou você pode, agora entra numa coisa chamada tamponamento, tá? É outro capítulo da química que faz isso, né? Que ele vai, né, tamponar, um sal pode tamponar um ácido, aí que entra aquele sal de Andrews, tá? Mas aquele sal nada mais é do que o resultado de um ácido mais uma base. Beleza? Outra coisa que eu queria mostrar para vocês, vamos lá para a imagem. É que é o seguinte, gente, o estômago, que é o órgão que vem antes do estômago, o esôfago. Aqui do esôfago, tá? Eu tenho uma musculatura chamada esfíncter. Esfíncter esofágico, ou seja, que vem do esôfago inferior. É ele que fecha aqui. Quando há um vômito, a compressão aqui do estômago, ele se contrai e ejeta esse alimento para lá. Então, imagina esse alimento que já está misturando com a acidez, que quando você, por alguma razão, ou irritação na mucosa do estômago, vomita. E ele vai mandar esse caminho de volta. É aquilo como eu falei, imagina um balão. Se tu aperta o balão, ele joga tudo que está dentro para a boca do balão, tá? Para sair, seja ar, seja água, né? E aí ele fica aqui e sai pelo esôfago. Fernando, me fala um pouquinho da cirurgia bariátrica. O que acontece é o seguinte, eu vou dizer uma coisa para vocês. Lembra que a gastrina, tá? A gastrina faz com que haja produção do ácido clorídrico, ele fique aqui? Só que acontece o seguinte, gente, esse ácido misturado com o alimento, se ele seguisse todo o trajeto para cá no tubo digestório, ele poderia corroer a parede também dos outros tecidos. Assim como a colega falou ainda há pouco, que ela sente uma queimação, né, no esôfago quando ela tem refluxo, porque o ácido está indo para lá. Olha como Deus é perfeito e o organismo também, né, feito por ele. Quando chega na altura do duodeno, gente, é liberada uma substância chamada secretina. Sabe o que a secretina faz? Olha só o que eu vou dizer para vocês. Deixa eu mostrar aqui, colocar aqui de branco. Preto mesmo. Aqui, ó, no estômago, né, eu vou ter a gastrina. O que a gastrina faz? Que haja produção de quem? Do ácido clorídrico, o HCl. Quando chega aqui no duodeno, gente, há a produção da secretina.
que a secretina faz? Inibe a ação da gastrina. Inibe a gastrina. Se eu inibo a ação da gastrina, ainda vai ter produção de ácido clorídrico? Não. Na verdade, gente, o que é isso? É quando o alimento chegar aqui, ó, é o organismo te dizendo assim, ó, olha, se esse alimento chegar aqui, não tem mais necessidade de produção de ácido clorídrico, porque se ele está aqui é porque ele já foi bastante quebrado. Só que acontece o seguinte, gente, o acúmulo desse suco gástrico, não tendo nada, é o que te dá quem? A famosa, o que tu acha que é a sensação de fome? É esse ácido clorídrico lá no estômago. Tanto que eu vou te dizer, o organismo produz, né, a gastrina, certo? E a gastrina, o que acontece? Ela vai te dar essa sensação de fome. Só que esse HCl também é reabsorvido. Quer ver uma coisa? Quantos de vocês, na correria do dia a dia, quando chegou de 11 horas, começou a sentir, rapaz, deu 2, 3 horas da tarde, o cara não almoçou, já passou até a fome. Já aconteceu isso com vocês ou não? Sim, professor. Mas é por quê? Porque a sensação da fome é quando eu tenho quem? O ácido clorídrico lá no estômago. Quando eu não tenho, o que acontece? Não vai. Eu não sinto fome. Ele já foi reabsorvido. Então, raciocina comigo. Se ele produz o ácido clorídrico, que me dá a sensação de fome, quando o alimento chega no duodeno, há a produção da secretina, que inibe a gastrina, então vai acabar quem também? A sensação de fome. Então, raciocina comigo. Olha o que eu vou fazer aqui. Vou botar assim, sei lá, de azul. Imagina o seguinte, que o alimento... Cadê ele? Está de cabeça para baixo. Cadê o alimento? Imagina que o alimento... Cadê, gente? Imagina que o alimento está vindo aqui. Olha o volume desse alimento aqui. Esse bifão, está todinho aqui. Percebam que esse tanto de alimento aqui ainda está sobrando muito espaço aí, ó, no estômago. Concorda comigo? Ele vai demorar muito tempo para chegar no duodeno. Mas, se eu faço isso aqui, ó, corto esse estômago a esse tamanho, tu acha que mais rápido esse alimento não vai estar aqui, mais rápido ele vai vir para o duodeno? Concorda comigo ou não? Sim ou não, gente? Sim. Então, o que vai acontecer? A cirurgia bariátrica, gente, nada mais é do que é a redução do tamanho do estômago. Ele diminui para que pouca coisa, esse alimento passe menos tempo aqui, pouca coisa chegue onde? No duodeno. Chegando no duodeno, é liberado quem? A secretina. E aí, tu passa a sensação de fome. Porém, gente, o que acontece? Deixa eu explicar a situação para vocês. Porém, o que acontece? Olhem para mim. Não é porque fez uma reação do estômago que ele não vai mais engordar. Não funciona assim. Ele pode, porque aquele estômago não era grande. Foi com excesso de alimento, entendeu? Que ele foi aumentando. Ele foi dilatando. E daí o que acontece? Se tu não tiveres uma reeducação alimentar, ele vai voltar a engordar. Diga lá, Arthur. Professor, então me diz qual é o jeito certo de comer. É a gente comer sem nenhum líquido, daí espera 10, 15 minutos para beber um líquido, ou pode, na hora que ingerir a comida toda, já pode beber? Não, o ideal é que tu espera, fala até de meia hora, só para ter uma ideia. Meia hora. Só que, gente, isso é, sabe, eu vou saber vocês, isso é muito ilusório, né? Me diz quem faz isso. Meia hora já tô engasgado, morto no chão. Professor, meia hora depois eu já tô dormindo, não tem como. Por isso que eu tomo logo um refrigerante, que já ajuda na digestão. Acorda. Eu às vezes devo, meia hora depois. Eu aprendi a comer sem beber, professor. Graças a Deus. Mas tu toma meia hora depois, Luciana, água? Eu espero. Eu a comer sem beber também, por conta da gastrite. Uma heroína. Eu tenho gastrite também. Olha só, nós temos 51 alunos na sala e uma pessoa
agora me disse que faz isso. Agora, a pergunta é como foi o começo. E se duvidar, foi por causa de alguma patologia pregressa que ela se acostumou. Mas isso é muito raro, gente. A moça aqui foi por causa da gastrite. Pois é. Agora, fazer assim, a toinha do nada é difícil. Raro. Do nada é complicado. Agora sim, se eu Depende do tipo de alimentação, quem fizer isso, eu começo agora. Se for uma alimentação seca, não tem como. Tá? Então, só compra uma garrafa de 1 litro de água. Tá, deixa eu explicar uma coisa pra vocês. Gente, só que estômago é uma coisa muito séria. Muito séria mesmo. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. O estômago, gente, é muito... Por exemplo, quando alguém tem um câncer. Porque o que é o câncer? Eu já falei isso pra vocês e vou repetir. É uma lesão que cicatrizou e o tecido continuou crescendo. Então, se tu começa a ter lesões no estômago, pode favorecer para que haja um câncer. Tá? Pode ser que não. Mas, às vezes, se tiver uma predisposição, pode favorecer. E, gente, câncer no estômago é muito complicado. Porque, imagina, a todo momento tu tá se alimentando, né? Diariamente. É como se todo dia tu começasse a tirar a ferida, o cascão da ferida. Tá? E por que tu tá falando isso, Fernando? Porque, assim, eu nunca vi alguém que descobriu um câncer de estômago que sobrevivesse mais que 2, 3 anos. Infelizmente. A gente torce para que isso. Eu estou falando que eu nunca vi. Tá? Sempre quando descobriu que tem câncer, cara, é complicado. É complicado mesmo. Diga lá, Arthur. Professor, até aqueles alimentos que a gente tritura, bota só o líquido, tipo a sopa, é mais complicado? Sim, porque você é ácido. Imagina aquela sopa com 2 gotas de limão. Né? Agora fiquei feliz por não tomar sopa. Cara, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Não me pergunte nada de comida, que eu sou muito fraco pra isso. Muito fraco. Gente, só pra vocês terem uma ideia, cara, minha alimentação é muito ruim. Sabe? Eu não como nada cozido. Eu tenho o maior medo de me hospitalizar justamente por isso. Porque lá tem que tomar sopa, não sei o quê. Eu tenho certeza que eu vou estar pedindo McDonald's, pô. Vou estar ligando. Tô de sacanagem. Mas assim, a alimentação mas faz sentido. é muito ruim. Entendeu? É muito ruim a minha alimentação. Fruta, só para você ter uma ideia, gente. Fruta eu como banana, maçã, laranja e tangerina só. Acabou. Ei, professor, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Faça o que eu digo, é o que eu faço. Entendeu? E assim, ó, o meu negócio é churrasco, pô. A única coisa assim, cozida, né, entre aspas, é feijoada. Feijão. E preto, somente. Tá, feijão. Eu concordo com o senhor, só preto mesmo. Eu não gosto de feijão. Mulatas. Não, eu gosto de feijão. Como feijão também no tropeiro, né? Aquele feijão tropeiro na churrascaria que bota junto. Ali eu como. Sim, aí é bom. Sim. Mas ele assim, não como. Mas essa hora, feijão tropeiro, a feijoada, que papo, né? Que papo, hora dessa. A barriga chega ardeu. Enfim, gente, o que eu quero mostrar para vocês é que, assim, lesões no estômago não são fáceis de tratar, tá? Mas não pode entregar os pontos, beleza? Sigamos. Olha aí, ó. Olha o estômago aí, gente, uma vista do abdômen. Percebam que o fígado ele foi puxado aqui, ó, para a gente visualizar desde lá da cárdia, né? Aí tem o fundo, a curvatura menor, curvatura maior, tá? Região do duodeno, que na verdade, como eu falei para vocês, ó, começa aqui o intestino delgado, com o nome duodeno, jejum e ilho, tá? E aí segue o alimento. Duodeno, olha o que ele fala, é a parte inicial do intestino delgado, é o local onde fígado, vesícula biliar e pâncreas vão lançar suas secreções, né? E possui relação íntima com a cabeça do pâncreas, tá? Olha aqui na imagem, olha aqui o pâncreas e olha o duodeno. Tudo isso aqui, ó. Ele vai ter as porções, já vou dizer para vocês. Percebam que o estômago aqui foi retirado, tá? Olha as porções, eu tenho porção superior, descendente, horizontal e ascendente, tá? Essas são as 4 porções do duodeno. Ele é chamado assim, gente, porque ele tem aproximadamente 12 dedos de tamanho, tá? Então, ele vai ter aqui, ó, porção superior,
porção descendente, porção horizontal, porção ascendente. Aqui, gente, começa o jejum. O jejum é que vem o termo, deixa eu sair para falar para vocês. Jejum. O que quer dizer jejum? É que o alimento, com certeza, a última refeição já passou da região jejunal. E aí, o que acontece? Por exemplo, vai dizer assim, vamos fazer cirurgia que fulano tem que estar em jejum. Por quê? Qual a razão disso? É que, simplesmente, gente, algumas medicações para anestesia, ele pode vomitar. E só que, se já passou do jejum, esse alimento não volta. Não tem mais nada no estômago. Ele quer que ele vá vomitar, não tem nada. No máximo vai vir a secreção, saliva. Tá? O que mais que eu posso falar do duodeno? Oi, alguém levantou a mão? Não, né? Então vamos seguir. O que eu posso falar aqui também do duodeno, gente, é que, olha ele aí, ó. Percebam aqui, gente, olha nessa imagem aqui, vem da pouco. Ó. Fígado, né? Fígado, vesícula biliar, tá? Eles vão o quê? E pâncreas. Ó. Aqui o fígado foi retirado com a vesícula biliar, mas bem aqui eu tô olhando, ó, o ducto dele, ó, que vai lançar suas secreções no duodeno. Aqui o pâncreas lança no duodeno. Olha nessa outra imagem para ficar melhor agora. Olha aí, ó. Esse verdinho aqui é o que vem de lá do fígado com a vesícula biliar, que vai entrar no duodeno aqui. Tá? O que vem do pâncreas vai entrar aqui. Tá? Então, olha só. Percebam que o ducto, que eu já vou dizer o nome para vocês, ducto do colédoco, leva as secreções produzidas pelo fígado, né, e armazenar na vesícula biliar, e o do pâncreas, tudo que ele produz, e joga para misturar com o alimento que está passando aqui no duodeno. Beleza? Vamos começar falando dessas vísceras, gente, que lançam as secreções. Vamos começar falando do pâncreas. O pâncreas, o que é que ele fala? Ó, libera o suco pancreático no duodeno para neutralizar a ação ácida do suco gástrico. Olha como Deus é perfeito, gente. O alimento está vindo cheio de ácido lá do estômago. Do estômago ele passa para onde? Para o duodeno. E logo no duodeno, o suco pancreático vai lá e neutralizar quem? A ação ácida dele. Que é justamente para não seguir lesionando o trato, né, do tubo digestório, o endotélio dele. Ele fala que o pâncreas aqui é uma glândula mista. O que é ser uma glândula mista? Deixa eu explicar isso aqui para vocês. Oi? Produz hormônio também, né? Entendi, mas presta atenção no que eu vou mostrar para vocês aqui então. O que é ser uma glândula mista, gente? Nós temos dois tipos de glândulas. As glândulas endócrinas, tá? Endócrinas, e as glândulas exócrinas. Bota lá o nome todo. Exócrinas, endócrinas. Tá? O que é uma glândula endócrina? Ela lança as suas secreções aonde? Na corrente sanguínea. Nos vasos. Né? O que é uma glândula exócrina? Ou ela lança dentro de cavidades, ou ela bota para onde? Para o meio externo, para fora do corpo. Por exemplo, o suor, as glândulas sudoríparas. Então percebam que uma glândula endócrina, ela joga o hormônio na corrente sanguínea. Uma glândula exócrina, ela joga o hormônio onde? Nas cavidades ou para fora do organismo. E se eu tiver uma glândula que ela faz tanto um quanto o outro, eu não vou chamar de endócrina nem de exócrina, eu vou chamar de mista. Isso é o pâncreas. Ele lança o suco pancreático lá dentro do duodeno e lança insulina e glucagon na corrente sanguínea. Por isso que ele é aqui, uma glândula mista. Ele é tanto endócrino quanto exócrino. Ficou claro isso para vocês ou não, gente? Sim, sim. Beleza. Voltando. Então, ó, ele me diz que o pâncreas é uma glândula mista, tá? Ou seja, ele é tanto endócrina quanto exócrina. Um outro termo também que pode ser usado, gente, para as glândulas mistas, tá? Já estou dando uma pincelada aqui de endocrinologia, né? Para que vocês saibam no sistema endócrino. Glândula anfícrina.
é uma glândula também chamada de glândula mista ou anfícrina. Tá? Deposita sua secreção no duodeno através do ducto pancreático e vai ter quem? Cabeça, colo, ou lixo, né? Corpo e cauda. Cabeça, apresenta o processo ensinado. Colo, conduto interno, né, do pâncreas. Corpo, parte que se alonga do pâncreas. E a cauda é a porção final, né, do corpo pancreático. Olha ele aqui, gente. O pâncreas é todo esse aqui, ó. Ele tem a cabeça, né? É a cabeça do pâncreas, o corpo e a ponta eu chamo de cauda, tá? Que chega lá no baço. Então, cabeça, ó, bem aderido ao duodeno, corpo e cauda, tá? Internamente é o colo, onde eles lançam as secreções para ir jogar no duodeno, tá? Então, aqui é o colo do pâncreas, tá? Cauda, cabeça, corpo, internamente o colo. Na cabeça do pâncreas, gente, tem essa pontinha aqui, ó, que eu chamo de processo uncinado, tá? Processo uncinado do pâncreas, beleza? Fígado. Fígado já é um pouquinho mais complicado, né, gente? É a maior víscera abdominal, gente. Só para você ter uma ideia, ele fica do lado direito e metade do lado esquerdo, na região superior do abdômen. É a víscera muito grande, ela é a mais volumosa. É um órgão glandular encarregado de várias funções, entre elas que é armazenar o glicogênio. O glicogênio, gente, fica armazenado tanto no fígado quanto nos músculos. E ele vai estar dividido em lobos, ó, direito, esquerdo, caudado e quadrado. Olha aqui esse fígado, gente. Olha o tamanho dele aqui. Eu vou riscar para que vocês entendam. Vou riscar aqui, ó. Botar de vermelho. O fígado, aqui no, ele está tudo isso aqui, ó. Olha onde ele está vindo aqui, ó. Tá? E vou agora com a ponteira. Tudo isso aqui, ó, numa vista anterior. Ele fica do lado direito, ó. Tudo isso aqui é o fígado. Olha aqui no lado esquerdo. Tá? No lado direito, só com uma vista posterior. Olha numa vista lateral, ó, o lado direito todo, as costelas ficam por cima dele. Tá? Olha ele de frente aí. Imagina que isso aqui, gente, é na altura do umbigo, na metade do corpo. Tá? Está passando o plano mediano. Isso aqui tudo é do lado esquerdo, isso aqui tudo do lado direito. Tá? E ele vai estar dividido em lobos. Aqui eu tenho o lobo direito, lobo esquerdo, uma outra imagem. Deixa eu ver se tem outra posterior. Tá aqui, ó. Eu tenho o lobo caudado e o lobo quadrado. Tá? Ó, quadrado, caudado, direito e esquerdo. Esses são os 4 lobos do fígado. Tá? O que mais que ele fala? Possui 4 faces. A face superior é aquela que está em contato com o diafragma, nenhuma novidade. Anterior é essa que a gente está visualizando aqui de frente. A superior, ó, lá em cima, com o diafragma, né? Ela repousando sobre o diafragma, ficando abaixo do diafragma. A anterior, essa aqui que a gente vê de frente. A lateral direita fica, ó, o que é que ele fala? Com as costelas, porque olha aí como as costelas ficam certinho nele, tá? A posterior, eu chamo de área nua, porque eu não tenho peritônio, tá? Ó. E eu tenho a marca da veia cava e do esôfago. Olha essa imagem aqui, gente. Tá? Para quem não entendeu, essa imagem é isso aqui, ó. Olha. Para quem não entendeu, imagina meu fígado, tá? Bem aqui. Beleza? Lado direito, eu tirei e virei. É que vocês olhassem a parte posterior dele e olhar como ficou a cavidade. A mesma coisa, se fosse minha mão, fosse o fígado, eu fizesse isso. Tirasse ele. Vocês agora percebam que aqui é a parte posterior do fígado. Aqui é a parte anterior. Quando eu faço isso, ó, a parte posterior vai mostrar para vocês e lá vai ficar sem o fígado. Então, olha essa imagem. Tá, ó. Perceberam, ó, que o fígado estava aqui e ele saiu, né? Alguém só virou para que a gente olhasse a parte posterior do fígado, ó, que não tem peritônio, e aqui essa região. Percebam, ó, que eu tenho o esôfago, a veia cava, a glândula adrenal, o rim. Tudo isso aqui, gente, já é na parte inferior do rim. Que é o que eu digo, na face inferior, onde eu vou ter quem?
essas marcas, ó. Impressão gástrica, ou seja, a marca que o estômago deixa no fígado. Impressão cólica, a marca que o intestino grosso deixa no fígado. Impressão renal, a marca que o rim deixa no fígado. Impressão duodenal, a marca que o duodeno deixa no fígado. E a fosseta cística, que é a fossa onde a vesícula repousa, né? A vesícula biliar. Olha lá na imagem. Olha nessa imagem aqui inferior. Aqui o rim, o intestino, tá? Aqui a glândula suprarrenal, beleza? Aqui a marca que o estômago, o esôfago, beleza? Olha aqui a fosseta cística. Isso aqui é uma vista inferior, tá, gente? Olha aqui a fosseta cística, onde a vesícula biliar repousa, tá? Então percebam, gente, que eu tenho essas faces, beleza? E aí, ó, eu queria que vocês entendessem. Eu também tenho que o hilo hepático. Eu já pedi para vocês anotarem uma vez o que seria hilo, não já falei, gente? Eu falei no hilo pulmonar. O que é hilo? Local de entrada e saída dos vasos e ductos ou tubos. Beleza, que ótimo. Gostei de ver. Então, percebam, gente, que aqui no fígado, ó, eu tenho um hilo. Onde está entrando a artéria hepática, a veia porta, tá? E o ducto hepático, esse verdinho, ó. Tá, ó. Artéria hepática, veia porta, ducto hepático. Tá, ó. São os hepáticos aqui verdes. Então, aqui eu chamo de hilo pulmonar. Desculpa, hilo hepático, desculpa. Tá? E outra coisa, gente, presta atenção no que eu vou dizer para vocês. O fígado, gente, ele imagina, é uma víscera grande, ele não vai ficar solto lá no abdômen. Ele vai estar preso, ele vai ficar preso por esses ligamentos, ó. Que são esses aqui. Ligamento, né? Falciforme ou suspensório. Ligamento coronário. Ligamento triangular direito. Ligamento triangular esquerdo. Olha aqui na imagem. Aqui, gente, eu tenho esse ligamento, vou mudar a cor, para que a gente entenda. Ó. Deixa eu botar aqui de azul, sei lá. Ó. Eu tenho aqui o ligamento falciforme. Aqui eu tenho o ligamento todo esse coronário, ó, de um lado e o outro. Perceba que nos pontos faz tipo um triângulo. Triangular direito, triangular esquerdo. Tá? Triangular esquerdo, triangular direito, coronário e falciforme, ou também chamado de suspensório, tá? Esses são os ligamentos que a gente vai ter no fígado, por isso que ele fica preso lá em cima, tá? Só que acontece também, gente, chamados ductos bilíferos. O que são os ductos bilíferos? Presta atenção no que eu vou dizer para vocês. Vocês já ouviram falar em vesícula biliar, certo? Sim ou não? Sim. O que ela produz? A bile, não é isso? Sim. Sim ou não, gente? Sim. Professor, não eu tenho... ela não produz a bile. Ela não produz a bile. Ela apenas armazena. Quem produz é o próprio fígado. Tá? Então, isso tem que ficar na mente de vocês. Quem produz é o fígado. Só que ela só fica armazenada, como se fosse uma bolsa de reserva onde essa bile fica. Qual é a função do bile? Da bile, né? Da substância. Ela solta a substância, eu acho que para Ela corroer a gordura, não é isso? Quebrar gorduras, aumentar a absorção das vitaminas, tá? Mas, Fernando, quando tira a vesícula biliar, o fígado continua produzindo, só que ele não fica mais aqui armazenado. Por isso que pede-se para que não coma mais o quê? Gordura. Porque agora, o que acontecia? Deixa eu tentar mostrar aqui para vocês. Acontecia o seguinte. Está aqui o alimento, né, passando pelo tubo digestório. Vamos fazer assim. Está aqui o alimento, passou pelo tubo digestório, igual dentro. Quando chegou aqui, todo gorduroso, a vesícula se contrai e joga esse alimento para vir para cá. Há um estímulo nervoso para isso. Né? Enquanto ele não contrai, bem aqui, ó, tem um esfíncter. Por quê, Fernando? Porque o fígado produz tudo. Vou botar aqui em vermelho para que vocês entendam. É como se fosse assim, ó. A produção vai vir aqui, ó, do fígado. Vai seguir esse trajeto aqui.
Só que acontece o seguinte, isso aqui de vermelho eu estou botando. Só que acontece o seguinte, como aqui está preso, esse sangue volta para o refluxo e vai ficar aqui, ó. Aí vem e se acumula na vesícula biliar. Só que acontece o seguinte, gente, se essas substâncias, tá? Se estas substâncias, lembra do mingau que eu falei para vocês? Quando você esquenta muito tempo o mingau, a água evapora. Tu acha que esse mingau fica pouco ou fica ralo ou fica grosso? E aí, gente, estou falando com você. Gente, presta atenção no que eu vou dizer para vocês agora aqui. Vou até mudar o slide para a gente ir para esse outro aqui. Esse branco fica mais fácil para mim. Gente, presta para cá. Esses são os estados físicos da matéria. Sólido, líquido, gasoso. Se eu tenho uma coisa sólida, eu começo a colocar água, ele vai tender a ficar como? Líquido. Se eu tenho uma substância que tem bastante água e eu começo a perder água, ele vai ficar como? Sólido. Então imagina, as substâncias que eram para estar hidratadas estão perdendo água. O organismo, esse cara toma pouca água, ou ele toma muito álcool, que faz com que a pessoa perca bastante líquido. Tu acha que essas substâncias produzidas pelo fígado vão tender a ficar líquido ou a ficar sólidos? Imagina, gente, o mingau, se tu bota bastante água, ele vai ficar bem ralo. Se tu deixar ele muito tempo no fogo, ele vai perder a água. E vai ficar como? Meio que pastoso. Concorda comigo? Sim ou não? Sim. Então, é mesmo as substâncias. Só que aí, o que é que eu te digo? Elas começam a solidificar e formarem as famosas pedras na vesícula. Ficou claro isso para vocês ou não? Explique novamente. Explica de novo. Eu vou sair, vou aqui para a gente voltar e eu voltar isso aqui em branco novamente. Mais uma vez, eu vou colocar aqui o estado sólido, né? Estado líquido, estado gasoso das substâncias, beleza? Beleza até aí ou não? Imagina que tu tem aquele famoso mingau, né? Tava o pó, que é sólido, e eu botei bastante água. Ele ficou como? Líquido. Concorda comigo? Só que se tu botou bastante água, né? Tá aqui, eu coloquei bastante água, né? Vou botar assim, ganhei bastante água, positivo. Ele ficou líquido. Só que aí o que é que acontece? Tu botou ele para esquentar, né? Botou no fogo e foi pro celular, esqueceu. Essa água que estava aqui, ó, deixa eu botar assim, evaporou, cara. Ou seja, ele perdeu água. Se ele perdeu água, ele tende a ficar como? Tende a ficar como, gente? Sólido novamente? Sólido. Aí eu te pergunto, uma pedra, ela está em que estado desse? Ela é sólido, líquido ou gasoso? Sólido. É justamente por isso, ou seja, as substâncias que o fígado estava produzindo e lançando para a vesícula começaram a perder líquido. E lá começaram a se juntar, ó. Porque o que é que acontece? Todo mundo sabe que o organismo é em torno de quanto? 70% de água. Se eu não tomo água, gente, eu vou começar a tirar das substâncias para o organismo. E se eu tiro das substâncias, em vez de evaporar aqui, como eu falei, eu vou o quê? Perder água é o mesmo que dizer o quê? Desidratar. E essa substância começa a ficar quem? Sólida. E essa substância sólida começa a formar quem? As pedras. Melhorou ou não? Sim. Melhorou, professor, mas quer dizer, então, que a pedra na vesícula é causada por falta de líquido e a pedra nos rins também? Também. Desidratação. Só que também tem o
Tem substâncias que aceleram o processo de formação da solidificação, né? Alguém levantou a mão, gente? Professor, deixa eu lhe perguntar. Como o senhor disse que o corpo ele se adapta, né, às questões, da forma que a gente é, uma pessoa que não toma água desde criança direito, entendeu? Ela vai ter alguma resistência ou vai continuar mesmo nesse padrão assim de criar pedra na vesícula e no rins? Vamos lá. É o seguinte, tu tem que entender que essa adaptação é favorável para alguns, vai depender de cada um. Eu não posso dizer, Fernando, isso aqui nunca vai ter cálculo no rim porque se adaptou. Não sei o que é que ele se alimenta. Porque imagina agora o que eu vou te dizer. Lembra que eu dei o exemplo do mingau? Lembra que eu falei? Sim. Pois é, mas o mingau é uma substância. Será que ele todo dia para o organismo se adaptar vai ser só mingau, só mingau, só mingau? Não. Então, por isso que vai favorecer. Só que aquilo que eu disse para ti, lembra que eu vou adaptar. Fernando, quer dizer que se eu não tomar água todo dia, com certeza tu vai ter uma lesão renal ou uma lesão hepática, é favorecido para que aconteça. Mas pode ser que isso não aconteça. Mas saudável teu rim e teu fígado vai ser como alguém que se hidrata? Não. Certo, obrigado, professor. Tá bom? Mais uma pergunta, professor. Se eu souber. No caso, a pessoa que não tem mais a bile, né? No meu caso, não tem mais, a vesícula, perdão. Aí se eu comer gordura, porque eu gosto muito de carne gorda, essa gordura vai fixar no fígado, acontece aquela doença aí? Não, olha só. Deixa eu te fazer uma pergunta. Tu pode me perguntar isso quando a gente vai falando de intestino delgado? Toda vez eu pulo, mas já falei da vesícula, como alguém que é linfático, né? Do esfíncter esofágico inferior. É porque quando eu chegar no intestino delgado e grosso, eu vou estar falando algumas coisas que vai fazer muito mais sentido e vai ser muito mais fácil para que você entenda. Tudo bem. Tá bom? O que eu quero que tu entenda é o seguinte: se eu não tenho uma vesícula, eu não tenho substância suficiente para quebrar essa gordura. Tá? Não tenho suficiente. Entendi. Vai quebrar a gordura. Mas, Fernanda, a gordura vai ser quebrada? Vai, nós temos enzimas, as lipases. Aqui vão quebrar. Fernanda, eu não vou absorver gordura? Vou, mas não com a quantidade certinha que tu absorveria se tivesse a bile quebrando para facilitar. Porque lembra, o que é a digestão? É a absorção dos nutrientes das macromoléculas que foram quebradas e ficaram menor para ficar mais fácil a absorção. Eu não vou ter essa pessoa para me ajudar, a vesícula biliar. Beleza? Posso seguir, gente? Sim. Então vamos lá. Eu tenho, gente, os meios que eu chamo as vias biliares, que são quem, ó? Presta para cá. Vocês vão repetir na casa de vocês. Ducto hepático direito, ducto hepático esquerdo. Já vou dizer para vocês, ó. O hepático direito, vou tentar escrever assim, para que vocês entendam quando a gente for lá para a imagem. Tá? O ducto hepático direito se junta com o ducto hepático esquerdo. E aí vai formar um ducto. Olha só, ducto hepático direito, né? Ducto hepático direito, ducto hepático esquerdo. Eles se juntam e vão formar quem? O ducto hepático comum, que é esse, ó. Então, ducto direito mais o esquerdo se junta para formar o comum. Aí daqui da vesícula biliar, ó, vem o outro ducto. E se junta com o ducto hepático, que é quem? O ducto cístico. Esses dois, depois que eles se juntam, eles formam o ducto do colédoco e vão lá para o duodeno. Esse aqui é que é o ducto do colédoco. Tá? Então, olha lá na imagem, mais uma vez, ó, o ducto hepático direito com o ducto hepático esquerdo se juntam para formar o ducto hepático comum. O ducto hepático comum se junta com o ducto cístico para formar aqui o ducto do colédoco e esse vir lançar suas secreções no duodeno. Vamos lá para a imagem? Olha lá, ó. Olha aqui, ó. Ducto hepático direito se juntando com o ducto hepático esquerdo, formando o ducto hepático comum. Olha o ducto vindo da vesícula biliar, o ducto cístico.
se junta com o ducto hepático e forma aqui um ducto do colédoco. E esse vai lá para o duodeno. Nessa imagem ainda está melhor ainda, olha aí. Ó. Ducto hepático direito, mais o ducto hepático esquerdo, né? Se juntam e formam aqui o ducto hepático comum. O ducto hepático comum se junta com quem? Com o ducto cístico, que vem da vesícula. Esses se juntam e vão para onde? Para o duodeno através de que ducto? Ducto do colédoco. Ficou claro isso para vocês ou não, gente? Quando é feito a retirada da vesícula, ele simplesmente tira aqui o cístico. Fecha. Tudo que o fígado produz agora não armazena, vai direto para o duodeno. Ficou claro isso para vocês ou não, gente? Sim, professor. É isso? Sim. Tá. Aí vem a vesícula biliar, o que é que ele fala? Se localiza, né, se situa na fosseta cística do fígado, tem uma novidade, e libera a bile, que aumenta quem? Mais uma vez, como eu falei, libera a bile, mas que é produzida por quem? Pelas células do fígado, células hepáticas. A bile aumenta quem? A absorção das vitaminas e emulsiona, quebra a gordura. Ela vai estar dividida em fundo, corpo e colo. Olha aí, ó, o fundo da vesícula, o corpo da vesícula e o colo, que é a saída para onde vai começar aqui o ducto cístico. Tá? Mais uma vez, fundo, corpo e colo da vesícula. Beleza? E aí, gente, a gente vai começar a falar agora do intestino delgado. O intestino delgado, gente, tá? Ele é a porção, né, inicial denominada de jejum, a porção final de íleo. Olha o tamanho dele, gente. Possui aproximadamente de 5 a 7 metros. Tá? E é o local de maior absorção de nutrientes, ou seja, é o local, é o órgão do tubo digestório que mais absorve nutrientes. Mas se tu parar isso para pensar, gente, só uma vez que vocês saibam, olha nessa imagem aqui, deixa eu ver onde é que está lá no começo, eu acho. Aqui, o intestino delgado, gente, são as famosas tripas. Então, raciocina comigo aqui no que eu vou falar, para que vocês entendam quando alguém diz, alguém fez um milagre, porque fez, sabe o quê? Imagina, pô, o cara fez das tripas coração. Imagina, se o cara, isso aqui, transformar num coração, como vocês viram, é porque ele fez um sacrifício muito grande. Vocês não já viram alguém falar isso? Pai, ele fez das tripas coração. Já ouviram falar ou não? Já. Então, imagina o sacrifício que é, pô. Tu pegar aqui, intestino delgado, e fez um coração dele. Só que fez um milagre. Pai, ele fez das tripas coração. Isso é um ditado popular que a galera usa, né? Então, aqui, ó, é a porção final do intestino delgado, a região do íleo, e lá a porção inicial é o jejum. Gente, raciocina comigo. Olha só, eu vou lá para o outro slide para que vocês entendam. Mais uma vez, ó. Deixa eu botar aqui, eu acho que, sei lá, vermelho. Olha mais uma vez o que eu vou dizer para vocês. O alimento, né, eu vou ter aqui boca, faringe, esôfago, estômago. Vou botar eles por partes. Duodeno, né? Jejum, íleo, né? Raciocina comigo, isso aqui tudo faz parte do intestino delgado, lembra que eu botei ainda há pouco? Gente, vocês acham que quando o alimento chega aqui, ele já foi bastante quebrado, sim ou não? Com certeza. Então raciocina comigo, cara. O intestino delgado, ó, imagina, ele é longo de 5 a 7 metros, tá? Tô botando assim para que vocês entendam. E o alimento, quando chega aqui, ele já foi bastante quebrado, ele está muito mais fácil de ser quem? Absorvido. Agora imagina, ele está fácil de ser absorvido e vai passar por 5 a 7 metros. Gente, o que é que eu pergunto para você? Imagina que isso aqui, ó, tenha 7 metros. Daqui para cá. Eu tenho 7 metros. E se eu tiver assim, ó? Os mesmos 7 metros.
isso aqui tudinho, tiver 7 metros. Onde é que tu acha que esse alimento ia passar mais rápido? Aqui ou nessa de baixo? Na de cima. Ou seja, então percebam que a velocidade dele aqui também já é mais lenta. Que é justamente para fazer o quê? Aumentar a absorção. Aumentar a absorção. Tá? Ela é mais lenta. Olha lá. Vou para a imagem para que vocês entendam. Então, e aí eu vou ter também a questão da velocidade. O que é a velocidade, gente? Deixa eu explicar uma coisa aqui para vocês. Imagina o seguinte. Eu vou tirar essa imagem maior para que a gente entenda. Tá? Imagina o seguinte. Olha isso aqui. Oxa. Tá um círculo. E aí, ó, lá no tubo digestório, tu vai ter isso aqui, ó. Lá no intestino delgado. O alimento, vou colocar aqui de outra cor. Sei lá, amarelo. Ele vai estar passando aqui. Cadê, gente? Ele vai estar passando aqui, ó. Tu percebe que se eu fizer isso aqui, ó, fizer um corte aqui, fizer um corte bem aqui. Ô, droga. Ai, Senhor. Vou de novo, gente. Calma aí. Deixa eu fazer aqui. Tu concorda que aqui, ó. Eu fiz ainda há pouco, com as velocidades, para que vocês entendam. Se eu fizer um corte bem aqui e esticar, tu percebe que ele vai ficar assim? Sim ou não? Eu peguei um corte aqui, fiz o corte e abri para um lado e para o outro. Fica desse jeito ou não, gente? Fica. Então presta atenção para cá. Quando eu tenho essas velocidades, gente, eu aumento quem? A área de contato. O que isso quer dizer com isso, Fernando? Que aqui, ó. A ponteira agora quer me... Eu aumento a área de contato do alimento. Ó. Ele fica aqui, ó. Tá? Fica aqui. Por cima, por dentro, gente. Que agora eu tentei fazer com o mouse e não consegui. Tá? Então, percebam, gente, que isso aqui, ó, é o que eu chamo de velocidade. Porque a microvelocidade, ela tá aqui, ó. Tá, ó, isso aqui são as velocidades. Se tu acha que eu consigo ter maior contato, né, o alimento, imagina, o alimento encostando nessa parede. Ele está tendo maior contato, então está sendo mais fácil ser absorvido para onde? Para dentro do órgão, para cair na vascularização dele. Só que isso aqui, gente, eu chamo, sabe de quê? Velocidade, não é a microvelocidade. Isso aqui é a velocidade. A microvelocidade é como se eu pegasse isso aqui, ó, e ampliasse. Fizesse isso, ó. Isso é a microvelocidade. Tá? Que se tu parar para pensar, raciocina o que é que vai acontecer. Eu aumento mais ainda a área de contato com esse alimento. E eu favoreço para que haja quem? Mais absorção. Então, raciocina no que eu vou dizer para vocês agora, gente. Eu consigo ter maior área de contato, o alimento já está bastante quebrado, né? E eu vou passar um tempão aqui. Entende agora por que a gente diz que o intestino delgado é o local de maior absorção de nutrientes? Ó? Porque se tu for ver, ó, olha aí, ó, eu tenho maior tempo aqui. Então, isso aqui, ó, é essa ampliada. É como se lá tivesse assim, ó. Eu vou tentar fazer com esse aqui.
Como se tivesse aqui, ó, as velocidades ainda, ó. Vocês já comeram bucho? Vocês já viram essas velocidades lá no bucho? É isso, no intestino delgado do boi. Isso. Tá? Então, percebam que essa é a razão. O que ele diz lá? Ó? Vamos para a imagem. Olha o que é que ele diz lá para a gente no slide. O intestino delgado é o local o quê? De maior absorção de nutrientes. Por quê? Pela presença da microvelocidade, pelo comprimento, imagina, de 5 a 7 metros, e o alimento vai passar muito tempo por lá. E o alimento, quando chega lá, já foi bastante quebrado, ou seja, está muito mais fácil para ser absorvido. Tá? Então, essas são as 3 principais razões para que o intestino delgado seja considerado o local de maior absorção de nutrientes. Beleza? Olha aí, olha a velocidade, né? Que a gente vai encontrar, as micros, né? E aqui o intestino delgado. Ele sempre vai parar, gente, aqui do lado direito inferior, onde vai começar quem? O intestino grosso. O intestino grosso, gente, possui aproximadamente 1,5 metro de comprimento. Ele está dividido em região cecal e os cólons, tá? Olha aqui, ó. Olha na imagem. Esse, né? É o intestino grosso, ó. Ascendente, transverso, descendente, sigmoide, tá? E percebam, ó, que o ilho sempre vai acabar aqui do lado direito inferior do abdômen, onde começa aqui a região cecal. Percebam que na região cecal, gente, no fundo dele sai quem? O apêndice vermiforme. Olha o que é que ele fala aqui, gente. Região cecal é a primeira porção do intestino grosso. Lá nós vamos encontrar o apêndice vermiforme, tá? Local de absorção da água. Gente, aqui a água começa a ser absorvida, tá? Mas presta atenção no que eu vou dizer para vocês. Acho que alguém me perguntou ainda há pouco. Eu disse, olha, me pergunta quando a gente estiver falando do intestino. Me lembrem, por favor, qual era a pergunta? É a Camila, eu acho. Ela perguntou o quê? Sobre a solitária. Acho que foi a Leve que falou sobre a solitária. Tá. Foi eu. A solitária é a gordura. Eu lembrei da gordura. O que vai acontecer? É que é o seguinte, as fezes vão vir com bastante gordura. Quando você come bastante... Por quê? Porque não teve chance de ser reabsorvida. Não teve como ter sido bastante quebrada. Aí eu pergunto agora a questão da diarreia, gente. O que é a diarreia? É as fezes bem hidratadas. Né? São as fezes bem hidratadas. E muito hidratadas. Mas por que isso acontece? Simplesmente porque tem quem? Micro-organismos que estão irritando a mucosa desse órgão. A famosa infecção intestinal. E aí esse órgão diz assim, ó, pode tirar para fora todo mundo aqui. E quando ele diz isso, a água não deu tempo de ser quem? Absorvida. E aí por isso que as fezes vêm... Lembra que eu falei do estado lá, sólido, líquido e gasoso? As fezes, se tu fores ver, ela é pastosa, ela está entre sólido e líquido. Porque a água foi bastante quê? Reabsorvida. Quando essa água não consegue ser reabsorvida, é que vai formar a famosa quem? Diarreia. Tá? Formar o quê, professor? A diarreia. A diarreia, gente, são as fezes no estado líquido, ou seja, ela não perdeu o líquido. O organismo não reabsorveu. Entende agora por que quando o cara tá com uma infecção intestinal, tá cheio de diarreia, negara soro nele, bora, reidrata? Porque ele perdeu bastante líquido. Água de coco. Água de coco, uísque, tanto faz, né? Bobão. Então, percebam que, olha só, aqui é a válvula cecal, onde o intestino delgado vai jogar todo o nutriente nele, tá? No intestino grosso. E para baixo ó, tem o apêndice, que ele pode infeccionar também, né, gente? A apendicite. Por quê? Porque as substâncias ficam aqui. Tá? Sei lá, semente, alguma coisa. Só que assim, uma coisa eu tenho que falar para vocês para que vocês entendam isso. Me olhem. Não entendam como grosseria, nem como bobagem, mas entendam uma coisa. Alguém aqui não gosta de cozidão? Basta só dizer sim ou não.
gosta? Ah, Eu alguém amo, professor. Sim. Uma farinha, então, nem se fala. Farinha sem tudo. Me fale, por favor. Repita aí, eu não entendi. Quem não gosta de comer cozidão? Tá, tudo bem, todo mundo gosta, beleza. A Sâmia falou que não gosta. Eu também não gosto, não. Pois é, não é nutriente para ela. Mas, gente, escutem o que eu vou dizer para vocês. Entendam que a espécie humana é uma das espécies, né, de organismo vivo, né, no mundo. Só para vocês terem uma ideia, vocês sabem o quanto é fedorento uma carniça, gente? Um alimento putrefeito é fedorento ou não é? Sim. É um prato cheio de urubu. Por que tu tá falando isso, Fernando? Porque, gente, nós temos várias bactérias, vários micro-organismos que as fezes são um prato cheio. Então, o prato cheio, ela vive daquilo ali. É aquilo ali que nutre ela. Então, imagina o seguinte. Existe várias bactérias, vamos voltar lá no slide para que vocês entendam o que eu quero falar. Existem várias bactérias, né, e fungos que chegaram até aqui e gostam de semente. E elas começam a se acumular lá dentro do apêndice. E ele começa a inflamar, cheio de infecção. Qual é o risco da morte? É que se ele estourar, todas essas microbactérias, né, esses micro-organismos, bactérias, tudo, vírus que tiver, sei lá, vai vir agora para a cavidade abdominal e vai infeccionar outros órgãos. Por isso que se ele está inflamado, é porque houve alguma infecção. Se houve alguma infecção, o ideal é que ele seja retirado. Tá? Porque vegetal, vocês sabem, não sei se sabiam, se não sabiam, vão saber agora, sabem que os vegetais, o organismo, a gente não tem nenhuma enzima que quebre. Não é à toa que tu vai ver lá nas tuas fezes, ou sai um caroço de milho, um caroço de feijão, um pedaço de alface, porque as células vegetais são recobertas, né, com uma parede celular que é rica em celulose, e o organismo, a gente não tem nenhuma enzima que quebre a celulose. Então, se tu não mastigares bem o alimento, esse carocinho de feijão, ou caroço de milho, sei lá, vai passar por dentro de ti, vai só te conhecer por dentro e vai sair das fezes. Porque não tem nenhuma enzima, não tem uma substância que quebre essas estruturas, senão, a não ser você mastigando lá, quando ele está passando pela boca. Ficou claro isso para vocês ou não, gente, até agora? Sim, professor. Sim, professor. Sim, professor. Beleza. Então, gente, percebam que o intestino grosso, ele vai ter a região cecal, e vai ter quem? O colo ascendente, colo transverso, colo descendente e o sigmoide, tá? Ou seja, em forma de S, ó, sigmoide. Beleza? O colo ascendente, gente, é sempre aqui do lado direito. E o alimento vai passando por aqui, ó. Aqui já está na fase, gente, de reabsorção. O que tinha para ser apurado já foi absorvido. Imagina, ele passou de 5 a 7 metros lá no intestino delgado. Aqui já está produzindo as fezes mesmo, entendeu? E aí o que acontece? Ó? Ele vai seguir todo esse trajeto. Aqui nessa curvatura, ó, do lado direito, eu chamo de flexura. Ó. Flexura direita, ou qual é o órgão que fica aqui superior, gente? Não vou nem mostrar na imagem. É o fígado. Por isso que ele é chamado de flexura direita ou flexura hepática. Desse outro lado, ó, vai vir para cá e vai fazer essa curva e vai descer. Eu chamo de flexura esquerda ou flexura esplênica, porque está próximo do baço. Tá? Esse alimento vai descer e vai para onde? Para o colo, sigmoide vai para o reto e sair no ânus, as fezes já, né? Já não é mais alimento. Beleza? Então, olha como é que ele está dividido. E aí vocês vão lembrar de uma coisa. Aí eu falei para cada um deles, ó, o colo ascendente é a parte fixa, né? Fica do lado direito, tá? O transverso é a parte mais longa do intestino, fica entre as flexuras. O descendente já é do lado esquerdo, né? Vai até o ilíaco e é rebatido, para formar aqui o colo sigmoide. Fica entre o colo descendente e o reto. Percebam, gente, que ele fala aqui também, ó. E essas são as configurações que eu tenho no intestino grosso. Tem as cólicas, áustros ou ráustros, apêndices epiploicos. O que são as tênias? São as fibras musculares longitudinais no maior eixo do intestino grosso. Esse nome tênia, lembra alguma coisa para vocês, gente? Ah, não estou lembrando agora não, professor, mas é familiar. Professor, lembra uma verme. Qual verme? Isso.
A tenha sólida, a solitária, gente. É justamente ela é chamada de tenha solitária, gente, é porque ela se prende nessas fibras aqui, ó. Tá? Nessas fibras longitudinais. Isso aqui é que é a tenha. Tá? Por ela se prender nessas tenhas, é que elas são chamadas de tenha sólio, tenha saginata, tá? E esses aqui, ó, é que nós chamamos de austros, ou raustros. Cada saculação, tá? E essa gordurazinha é que nós chamamos de apêndices epiploicos, tá? São essas gorduras que seguem externamente as tenhas do intestino grosso. Beleza? Então, aqui são os raustros, as tenhas e os apêndices epiploicos. Tá? E aí, ó, é o que eu falei para vocês, são essas estruturas. Alguém quer perguntar alguma coisa? Quer falar alguma coisa? Não, professor, continue. Beleza. Então, esse é o trajeto. Ascendente do lado direito, flexura, transverso, flexura, descendente, sigmoide, tá? E aí do sigmoide vai passar por reto. Gente, percebam uma coisa. Tudo isso até agora está com musculatura involuntária, ou seja, não éramos nós que estávamos controlando. Agora foi que vai começar o reto. A partir do reto, gente, passa a ter quem fibra muscular. A partir do reto, passa a ter quem obedecer o controle da tua vontade. A partir do reto é que tu pode ter quem contrações para que haja quem? A expulsão das fezes, tá? E para fechar, temos o ânus, o qual tem um músculo denominado de esfíncter, né? Que também é voluntário, e é ele que tenta segurar, vocês já devem ter passado por isso, ele está com muita vontade de e está tentando segurar, só que uma hora ele não vai aguentar mais. Esse é o esfíncter. Tá, ó, olha aqui, músculo centralizado aqui. Tá, gente? Então, o músculo esfíncter interno e o esfíncter externo. Aí no homem, na mulher, tá, ó, esfíncter. Beleza? Essa outra vista, tá, ó, com a musculatura, ó, olho reto, né? E aí já começa os esfíncteres, tá? No homem, na mulher. E nessa vista, né, ó, olha aqui a musculatura toda para segurar, né, as fezes. Serve mesmo de esfíncter. Toda a gente que serve para segurar algo, nós chamamos de esfíncter, tá? Olha aí uma vista inferior, o esfíncter anal no homem e na mulher. Sim, gente, a gente fecha digestório. O que vocês acharam dessa aula de hoje? Muito boa, professor. O que mais? Quer falar alguma coisa? Tá. Vocês já sabem que na aula que vem, vou parar a gravação, tá, gente? Ou na aula que vem, a gente vai ter prática, tá? Parando a apresentação, parar de gravar.